5 pessoas foram abandonadas em uma ilha, e nesse lugar havia comida e uma pequena casa com alguns suprimentos de sobrevivência. Mas essa ilha era muito afastada para pedir ajuda, e com o tempo as pessoas começaram a se dividir, formando territórios e se apropriando dos recursos daquele lugar. O único lugar que todo mundo podia usar era o mar. Como todos tinham a parte daquela ilha, eles começaram a negociar entre si os recursos daquele lugar. E a moeda de troca era uma concha que havia no mar. Porém, um certo dia, uma tempestade trouxe uma onda que trouxe muitas conchas para a ilha. E como pessoas civilizadas, os 5 decidiram dividir de forma igualitária essas conchas. E aí eles perceberam que as conchas que eles tinham haviam dobrado. E por conta disso, eles começaram a elevar os preços dos mantimentos da ilha. A gente sabe que essa história é uma história fictícia, que a gente aprendeu, mas é mais ou menos assim que funciona a economia. E eu acho que a economia é um dos assuntos mais importantes das nossas vidas. E vamos te explicar o porquê. Todo mundo tem aquele tio que gosta de falar sobre política no jantar, né? E mesmo se for Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro, a nossa economia vai continuar do mesmo jeito. E automaticamente nossas vidas serão influenciadas por essas pessoas. Porque a gente acha que o Brasil vai melhorar. Mas, né, no fundo a gente sabe que não vai mudar em nada. É verdade. Como já falamos, a gente acaba sendo influenciado por essas pessoas. Porque alguém às vezes fala que vai acontecer uma crise econômica, mas a gente nem consegue prever isso se realmente vai acontecer. Então por isso a gente precisa saber realmente o que é a economia. Então bora voltar lá pro assunto da ilha. Vocês lembram do lugar onde as conchas vinham? O mar, ele era um lugar que não era de ninguém. E lá saíam as conchas, ou melhor, o dinheiro dos sobreviventes. E esse lugar da nossa história é o Banco Central. O Banco Central ou o Bacen controla a quantidade de crédito na economia. Então, basicamente, ele tem duas joias do infinito, que uma delas é de controlar os juros. Na nossa economia, a taxa que controla ele é a taxa Selic. Então, acho que você deve ter ouvido falar dela em algum lugar. A variação dessa taxa influencia em muitas coisas. Por exemplo, nos juros do cartão de crédito, no financiamento, empréstimo e muitas outras coisas. A segunda joia dela é a mais chata possível. É como se fosse a joia da mente. Nossa, que papo de nerd, hein? Mas quem não gosta de uns Vingadores, É né? verdade. Bora voltar lá pra ilha para explicar melhor para vocês. Mas antes, você consegue dizer o porquê os preços da ilha subiram? Então, vamos lá. Quando a onda veio e trouxe mais conchas, a disponibilidade do dinheiro das 5 pessoas aumentaram, mas ele não aumentou a quantidade de recursos na ilha na mesma proporção. Era mais conchas para a mesma quantidade de recursos. Ou seja, agora o número maior de conchas vão representar a mesma quantidade de recursos. Os sobreviventes da ilha tiveram uma sensação de aumento de compra, né? Então eles podiam aumentar o preço das coisas, cobrar mais caro, porque eles tinham mais conchas para pagar pelos mesmos recursos. Portanto, se uma pessoa estivesse vendendo um coco, uma banana e 5 pedaços de bambu por 50 conchas, após a onda vir e trazer mais conchas para todo mundo, esses mesmos itens iam passar a valer 100 conchas. Afinal, existe a mesma quantidade de itens para representar o dobro de conchas. E se, sei lá, caísse um avião e aumentasse a quantidade de recursos do mesmo jeito que aumentou a quantidade de conchas? Então quer dizer que teria o dobro de recursos, ou seja, o dobro de banana, o dobro de coco, o dobro de bambu. Então aquelas mesmas 100 conchas comprariam 2 bananas, 2 cocos, 10 bambus. Ou seja, o valor não mudaria. Mas sabe o que mudaria? O seu like. Então já vai deixando ele aqui, vai se inscrevendo no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Acho que agora vocês conseguem entender os fundamentos da economia. Os sobreviventes são a população. Os recursos naturais da ilha é o PIB, ou o Produto Interno Bruto. E a onda que trouxe mais conchas para dentro da ilha é o nosso governo. E o que aconteceu lá na ilha, que é o aumento do preço dos recursos, é a famosa inflação. Ela é o fenômeno causado quando a quantidade de dinheiro em circulação da população aumenta numa taxa maior do que a produção de riqueza no país. Ou seja, quando a população aumenta o dinheiro em mãos maior do que a proporção do crescimento do PIB. Mas isso também se dá conta por causa de outra joia que o governo possui,
A joia da impressão de dinheiro. Essa joia eu queria ter. Eu também, porque é só fazer assim Vou- que imprime mais dinheiro pra sabe que é? mim. Você estrela, puf, aí cai um monte de dinheiro em cima assim. Então, A nossa moeda aqui hoje é o real. Ela é nada mais do que uma forma de representar a riqueza do nosso país. Então, se o Brasil tiver com pouco dinheiro impresso, é possível comprar mais coisas com menos dinheiro. Mas se o Brasil tiver com muito dinheiro impresso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na ilha. Vai ter muito dinheiro para a mesma quantidade de recursos. e é o que acontece hoje em dia, né? Estamos Sim. com uma inflação altíssima. E ninguém gosta de inflação, porque ela é meio que nem ferrugem, ela meio que corrói o nosso dinheiro. Sim. Ela estraga os nossos planos futuros. Então ela faz que o nosso dinheiro perca valor. Então, por exemplo, se a gente tem um sonho de comprar uma casa daqui a 5 anos e vai juntando 100 mil reais, até lá a casa vai estar custando muito mais, porque nosso dinheiro perdeu valor. Mas aí eu te pergunto, Léo, será que tem algum jeito de controlar a inflação? Tem. E isso quem faz é o Banco Central, através da joia do infinito, que são os juros. O Banco Central, como a gente já havia falado, ele tem influência direta na disponibilidade de crédito. Aí você deve estar se perguntando, mas quem oferece crédito não é o banco? Será mesmo? Um banco faz dinheiro em cima do dinheiro que ele empresta. Quem pega dinheiro do banco, ele pega porque normalmente não tem condições de comprar, como uma casa, um carro, ou pega dinheiro para viajar. E quem pega esse dinheiro emprestado, meio que faz um acordo com o banco de pegar esse dinheiro e devolver com juros em cima. Quando a Selic sobe, menos pessoas vão pedir dinheiro emprestado para o banco, porque vai ter mais juros, então o empréstimo fica mais caro, né? E quando ela desce, os juros estão baixos. Então faz mais sentido sim você pegar dinheiro emprestado, pois vai pagar menos juros. Pera. Não vai pedir dinheiro emprestado para o banco Ah, não, tá? não, Calma, é verdade. calma lá, relaxa. E agora eu te pergunto, quem é que regula a taxa Selic? Responde aqui nos comentários. Então, quem é responsável pela disponibilidade de crédito na economia é o Banco Central. E quando os juros estão baixos, significa que tem muita gente sacando suas economias ou aplicações financeiras para consumir mais. Ou seja, tem um aumento de dinheiro gasto pela população. E esse mesmo aumento de dinheiro gasto é o mesmo da demanda. Porém, quando a demanda superar a oferta, os vendedores começam a cobrar mais caro pelos seus produtos, que nem o exemplo lá da ilha. Então agora a gente já sabe que a gente controla a inflação são os juros. Quando os juros estão baixos, a inflação começa a subir. E quando os juros estão altos, a inflação começa a diminuir. E esse é um ciclo sem fim da nossa economia. Onde o crédito baixo, as pessoas consomem mais. As empresas que vendem para a população, elas ganham mais dinheiro. E com mais dinheiro em caixa, elas investem em mais projetos. E com mais projetos, elas contratam mais pessoas para tocar esses projetos, para que elas consigam se manter competitivas em relação aos seus concorrentes. E com mais pessoas contratadas, há uma redução na taxa de desemprego e um aumento do poder de compra por parte da população. E tudo isso por causa que o Banco Central abaixou a taxa Selic. Aí volta naquele ciclo sem fim que a gente acabou de explicar, como se fosse um relógio, indo e voltando para o mesmo lugar. E bom, é assim que funciona a economia de um país. Comenta aqui embaixo se você já sabia como funcionava. Até a próxima. Falou.